Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Muito bem, gostei dessa vinheta nova, hein? Que beleza, Reginaldo. Tamo junto. O presidente Michel Temer assinou nessa semana. O Comando Militar do Leste será o interventor no estado. Ele assume até o dia 31 de dezembro de 2018 a responsabilidade do comando da Secretaria de Segurança, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e do Sistema Carcerário no estado do Rio. A intervenção já está em vigor, mas o decreto precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional para continuar a uma metástase e que, por isso, o governo federal tomou a decisão de intervir no estado. Vamos ouvir, Reginaldo. Os senhores sabem que o crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro. É uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade do nosso povo. Por isso, acabamos a ação federal na área da segurança pública do Rio de Janeiro. E o Temer disse ainda que irá interromper a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro para votar a reforma previdenciária. Solta aí, Reginaldo. Ajustamos ontem à noite, com uma participação muito expressiva do presidente Rodrigo Maia e do presidente Eunício Oliveira, a continuidade da tramitação da reforma da Previdência, que é uma medida também extremamente importante para o futuro do país. Quando ela estiver para ser votada, e naturalmente isto, segundo a avaliação das casas legislativas, eu farei cessar a intervenção. No instante que se verifique, segundo os critérios das casas legislativas, que há condições para a votação, reitero, eu farei cessar a intervenção. E o Michel Temer ainda fará hoje à noite um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão para explicar a intervenção no Rio de Janeiro. Augusto Nunes, essa solenidade há uma medida que, na verdade, é de socorro a um estado que está passando por uma calamidade. De socorro é absolutamente necessária. Até demorou. Demorou demais. Quer dizer, eu acho que vai ser uma intervenção, até pelos contornos dela, pelo que eu estou entendendo aqui. Ela é parcial, né? Não é uma intervenção no governo do estado, por exemplo. O pesão continua. É isso. Na verdade, a segurança pública fica a cargo do interventor. Segurança fica a cargo do interventor, que é o general. Pois bem, o Estado brasileiro, infelizmente, ainda não tem condições de fazer uma intervenção como se deve. Mas já é alguma coisa. Evidentemente tem conotação política isso aí, porque eu não chamo de comunidades, porque não são. Comunidades existem em todas as partes. Uma quadra é uma comunidade. Favela é favela. O Brasil tem mania de resolver problemas com o uso da semântica. Você troca a palavra, esta está resolvida. Estão fora do controle do Estado, as favelas. Elas estão com as milícias e com o crime organizado. Num Estado que foi governado, que ainda é governado, por uma organização criminosa liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral, que fez tudo o que fazem os narcotraficantes, menos lidar, espero, né, com drogas ou com tráfico de armas. O resto, o Sérgio Cabral fez tudo igual. O Estado do Rio está precisando de socorro. É um patrimônio mundial, além de brasileiro, é uma cidade que todos gostamos. Eu, particularmente, morei no Rio em 3 períodos da minha vida, me considero carioca. Também o Rio precisa de socorro e é bom que venha. Agora tem o seguinte, ou o Estado não adianta nada. Se você colocar só o Exército para tomar conta disso, por um ano, como tomou conta da favela do Alemão, vai acontecer o que acontece em qualquer lugar do mundo. O traficante vai se aproximar do soldado, que ganha um soldo muito baixo, e vai dizer o seguinte: olha aqui, companheiro, ou você aceita 30 mil por mês, ou você morre. E é evidente que algumas pessoas cedem, é natural.
Então tem que se seguir a essa intervenção a reocupação do Rio de Janeiro pelo Estado com escolas, hospitais, e aos quais se seguirão bancos, supermercados, senão não vai ser outro bairro do Brasil, de alguma cidade brasileira. Vai conhecer esse tipo de trabalho para valer. Exatamente. A população, de modo geral, normalmente apoia esse tipo de medida. Não é exatamente uma intervenção militar que vem diretamente às Forças Armadas, mas tem o dispositivo para que elas sejam acionadas. E a população, na final da Copa do Mundo, eu andei de bicicleta lá pela zona sul do Rio de Janeiro, a cada 100 metros tinha um grupinho assim, de militares armados que dava uma sensação de segurança total. Eu, como sou mais antigo, eu peguei aquela do Collor, que era uma reunião sobre meio ambiente, acho, um negócio Eco-Rio, agora não me lembro agora. 1992. Qual foi, Zé? 92. Isso. Eu tive uma sensação, mas tão reconfortante, quando pela primeira vez eu, na cidade onde morei, repito, por 3 períodos, aí que você está vivendo, e é possível. Você descobre que é possível, e repito, em Caracas era assim. Caracas não, na capital da Colômbia, Bogotá, era como agora no Rio, e passou a ser completamente diferente. É possível sim fazer isso. Nova York, eles conseguiram, lá I Love New York, foi um começo ao qual se seguiram também medidas duras e deu certo. Dá para fazer isso agora. Tem posições políticas que possam interferir nessa intervenção federal, e até em razão do fracasso de medidas anteriores, como a própria política de pacificação, entre aspas, do governo Sérgio Cabral, que colocou as unidades de polícia pacificadora, era o nome que era dado, as UPPs, nas iniciais desse nome, nas favelas, onde formavam policiais a toque de caixa, colocavam lá num container, na chamada UPP de lata, para lidar com traficantes armados de fuzis. Às vezes tinha que ir o batalhão de choque para retirar os policiais depois do expediente, porque eles não podiam sair se não eram metralhados. E o Lula saudando aquilo como ovo de Colombo. Exato. Serviria para o mundo inteiro uma farsa. Uma farsa, exatamente. A farsa da pacificação que eu denunciei desde o primeiro dia. Depois os policiais passaram a chamar de unidade de propaganda política, justamente porque o Cabral, inclusive, depois passaram a chamar de unidade de perigo ao policial. José Maria Trindade, estamos em ano eleitoral. A segurança pública, como a gente comentou aqui várias vezes, vira pauta do político, de muitas políticos, inclusive, que não demonstram essa preocupação com esse tema no resto dos anos anteriores, mas a insegurança é real, as cenas de violência são cotidianas no Rio de Janeiro, e a gente tem de fiscalizar e cobrar das autoridades que essa intervenção seja eficaz. Exatamente. O Augusto participou do Jornal da Manhã quando eu antecipei aí esse debate sobre a intervenção no Rio de Janeiro, e depois falamos aqui no Pingo nos Is, né? E a decisão foi tomada depois de um longo debate. O artigo 34 da Constituição garante que onde a União poderia intervir nos estados, entre eles Estadem, né? É um dos objetivos, e outro de finanças. As finanças dos estados em descontrole. Então, eu imaginei uma intervenção como esta, né? Até citei como exemplo a intervenção na saúde, né? Quando o Exército montou barracas e tal. Só que esta é a primeira intervenção federal com o decreto assinado. Até então era tal garantia, né? O que já está no Rio de Janeiro, não precisava do decreto. Então, o presidente Michel Temer recebeu da equipe de publicidade, da equipe de marketing político, a indicação do que Bolsonaro já sabe há muito tempo. Estas eleições vão discutir com profundidade o setor de segurança pública. E é por isso que o Bolsonaro está tão popular. E aí aconselharam o presidente Michel Temer a entrar nessa. O Congresso também já programou a sua entrada na segurança pública e fez uma pauta extensa de votação de projetos relativos à segurança pública, inclusive esse projeto que o presidente da Câmara pediu pressa ao Alberto Fraga, né, de posse de arma, não é porte, posse de arma em casa, em residência, não pode nem levar no carro. Então, os dois, Congresso e Presidência da República, decidiram entrar forte na segurança pública. Chamaram ontem à noite que o PRI disse não. E, em seguida, o debate acabou indo para intervenção na área de finanças e de segurança pública. Aí ele também finanças não,
Você tirar a finança de um estado é como você tomar todo o estado, porque lá já existem dados que indicariam a intervenção, que é a falta de pagamento das dívidas, que é a falta de pagamento de salário, inclusive de policiais. Ele só quer o empréstimo, né, Zé? Exatamente, só quer o dinheiro que vem. Essa intervenção, Augusto, ela vai Braga Neto, ele será, na verdade, o governador do estado do Rio de Janeiro no setor de segurança pública. Vai comandar, de fato e de direito, a Polícia Militar, a Polícia Civil, bombeiros e o setor penitenciário. Ali ele pode nomear, demitir, trocar todo mundo, né? Nas polícias, militar e civil e no sistema prisional. O ministro Torquato Jardim quase foi apedrejado quando ele disse que o crime organizado no Rio de Janeiro nomeava comandantes de batalhões. É verdade. Veja bem, quando um governador é eleito, ele chama para governar quem tem voto. E quem tem voto, o deputado estadual, que recebe autorização e até apoio de traficantes para trabalhar e que é para apoiar o governo. É esse o diálogo. E ele fala que era o comandante de tal batalhão e tal batalhão. Veja bem como política é importante e interfere na sua vida. É isso aí. E o governador Luiz Fernando Pezão... O carioca Felipe Moura Brasil. Vamos falar, mas vamos só correr a pauta aqui para registrar as informações. A gente vai comentando aos poucos. O governador Luiz Fernando Pezão, após Temer assinar o decreto de intervenção no Rio, em breve pronunciamento, reforçou a necessidade do apoio do governo federal nesse momento extremo pelo qual o Estado passa. Solta aí, Reginaldo. E o Rio de Janeiro, só com a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós não estamos conseguindo deter a guerra entre facções no nosso estado. Tá aí o Tem a governador facção do Sérgio Cabral também, que ele finge não conhecer, né? Exatamente, do governo organizado. Há uma ironia nisso tudo. Não, há uma ironia e há uma esquizofrenia brasileiríssima, né? Enquanto um general procura moralizar e a polícia, você tem um comparsa do Sérgio Cabral, que uma hora chega a vez dele, que é o Pezão, no governo do estado. E o José Maria Trindade até falou do Bolsonaro, dessa pauta de segurança pública, e o Bolsonaro mandou um comentário sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro aqui para os Pingos nos Is. Solta, Reginaldo. Não existe solução fácil para um problema tão complexo como a insegurança no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Temos uma equivocada política de direitos humanos, que quase sempre está ao lado apenas dos marginais. Um estatuto do desarmamento que desarmou apenas o cidadão de bem. As atuais audiências de custódia, onde em torno de 60% dos marginais são postos em liberdade menos de 24 horas depois de cometer um delito. O que o homem e a mulher da segurança precisa no Brasil e no Rio de Janeiro para cumprir bem a sua missão? Eles precisam de uma retaguarda jurídica, precisam de um excludente de ilicitude, ou seja, em operação, respondem, mas não tem punição. Um possível julgamento. Esse não deveria existir. Decreto de Michel Temer. Como a questão da insegurança fala mais alto no Brasil, no meu entender, numa jogada política, baixa esse decreto agora e coloca sob responsabilidade do Exército Brasileiro o combate da violência no Rio de Janeiro. Se der certo, glórias ao Temer. Se der errado, desgaste para as Forças Armadas. Devemos sim enfrentar essa questão da violência com seriedade e sem o viés político. Qualquer intervenção, mesmo que seja uma meia intervenção, é boa e é oportuna. É claro que existe o viés político, mas também existe um viés político no comentário do Bolsonaro, muito compreensível. Ele defende a bandeira da segurança, ele quer que se faça... Ninguém pode ser contra esta intervenção, ainda que não haja o excludente de ilicitude. É melhor do que a situação intolerável que existia no Rio até agora. Não dá para suportar. Então, se o Temer, é claro que o Temer tomou essa atitude por interesse político, mas melhor assim. Melhor assim, se o Congresso, por exemplo, tomar vergonha na cara e ficar com medo do povo brasileiro e começar a agir direito, ótimo, melhor assim. É possível... Intervenção, seja qual for seja qual for a origem, o povo carioca, a população, e garantir a ordem.
as ressalvas que faz o Bolsonaro, isso pode ser resolvido mais adiante e tal. Mas ele não pode, por exemplo, ficar contra uma intervenção a qual se opõe uma Jandira Fegali. Essa nós vamos tratar dela daqui a pouco. Vamos tratar dela mais adiante. Aliás, o Augusto falou do viés político. A consultoria Eurásia avaliou que essa intervenção pode oferecer uma ajuda marginal a Jair Bolsonaro, que defende medidas mais duras de segurança pública. Para os analistas da consultoria, o benefício a Bolsonaro pode ser ainda maior se a intervenção falhar. Mas diante da impopularidade recorde de Michel Temer, há pouco a perder arriscando alto, segundo a avaliação da Eurásia. Se falhar é péssimo para todos nós. Agora, claro. Não é? Peço para todos nós. Aqui estamos tratando só da questão eleitoral. Zé Maria tinha citado isso, falado da pauta da segurança pública. O Michel Temer também tem várias polêmicas lá envolvendo o governo dele, nesse momento, pelo próprio Michel Temer, e estava sugerindo o arquivamento de um inquérito sobre o Michel Temer. Tem o desgaste também da reforma previdenciária e uma atitude dessa, de ele, pelo menos por um certo momento, né, Zé Maria? Você tem até o House of Cards, aquela série americana, em que uma temporada termina com eles praticamente inventando uma guerra ao terror para fugir das polêmicas internas. Mas a guerra no Rio de Janeiro, a gente sabe que ela existe de fato. E medidas do governo federal nesse sentido, boa, Reginaldo, House of Cards, efeitos sonoros aqui em Os Pingos nos Is, mas a medida nesse sentido, ela é válida, né, José Maria? Sim, e teve um apoio aqui, até adversários do presidente Michel Temer, né, falaram de forma favorável à intervenção. Pelo que eu pude ver aqui, a história é a seguinte: os partidos vão se reunir, né, já estão aí consultando seus integrantes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já convocou para a noite de segunda-feira a votação, no máximo terça-feira pela manhã. Se houver polêmica, fica para terça-feira pela manhã. Se for uma votação simbólica, como há a previsão aqui, será mesmo na noite de segunda-feira. Em seguida, o decreto será enviado ao Senado Federal, onde será votado também na semana que vem. E aí, meu amigo, acaba essa história de reforma da Previdência e dá um discurso bom para o governo para sair da reforma da Previdência. Essa história de janela deixada pelo Temer é conversa fiada, não haverá mais reforma da Previdência. E, por outro lado também, mostra que a atitude era esperada, porque até adversários do presidente Michel Temer estão falando bem desta medida. Acertou na mão, embora tenha aí esse lado político que o Congresso vai embarcar e votar medidas de segurança pública. Na verdade, toda medida tomada por um governo é política. Certo? Ele é eleito para isso. A repercussão, qual vai ser, como é que é, toda política. E pode ser oportunista, melhor ainda, melhor assim, eu digo, não ainda, melhor assim, veio a intervenção, começou a intervenção. O povo do Rio vai se sentir muito mais seguro a partir de agora do que estava, porque chegamos ao limite insuportável. O problema é que ele vai ter que lidar com uma estrutura lá que tem muita banda podre. Tem que limpar aquilo ali na Polícia Civil, na Polícia Militar, o Rio de Janeiro não é mole não. Agora é o seguinte, né? É um estado em que a gente pega aqueles vídeos, lá tá lá o Sérgio Cabral elogiando o companheiro Natalino, um dos caras das milícias, o deputado, e que tanto fez pelo Rio, que os bandidos estavam no palácio. E agora pelo menos já tem aí um xerife de olho no bandido que resta. E o general Walter Souza Braga Neto é o novo interventor do Rio de Janeiro. Ele garantiu a paz durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Além disso, o general também integrou a ação que envolveu as Forças Armadas no Espírito Santo em fevereiro de 2017. Na ocasião, foi realizado um reforço na segurança em municípios daquele estado devido ao aumento da violência batizada de Operação Capixaba. Agora, Zé Maria Trindade e Augusto Nunes, eu acho que as declarações iniciais do general não foram muito boas, porque ele disse que o problema na segurança pública não é tão grave assim e deve-se a muita mídia. Se deve-se a muita mídia, por que o governo teria decretado a intervenção? Foi para fazer mídia também? Eu acho que ele não tem nada que ficar dando esse tipo de declaração política. Ele tem de ir lá resolver o problema da segurança pública, não é isso, Augusto? Tem. Ele aparece em algum vídeo? Não, é isso. Sim. Não, ele deu essas declarações aí à imprensa. Não, então, exato. São essas declarações. São essas. Não tem que falar sobre isso, tem que agir. Esquece. Tá de farda. E olha, o mínimo que fala, quanto menos falar, melhor. Exato. Age. É um problema que ele acha fácil e não é. Então mostra que é. Começando a fazer as mudanças que a população
implora, né? Por elas já há muito tempo. Se não é um insulto à população que sofre com assaltos, sequestros, estupros, assassinatos diariamente, com medo de sair de casa, de pegar o transporte público na ida e na volta para o trabalho. Então fica muito complicado, né, Zé Maria, que tem esse tipo de declaração do general. Ele tem mais que fazer o trabalho dele e deixar que a mídia e o cidadão comum avaliem o resultado. Perfeito. Pelo ineditismo e o desconhecimento, até agora eu acompanhei alguns pontos ali, o governo está elaborando novos decretos, não é só regulamentando, e portarias para definir ali limites do governador do Rio de Janeiro na área de segurança pública, né, o general Braga Neto, e o governo vai regulamentar, tudo é novo. Então, diante disso, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o interventor também falou. Então, assim, eu acho importante essas falas em possibilidade de fragilizar a democracia, e a resposta do Etgói foi no sentido de que isso fortalece a democracia, é um instituto constituído tanto pelo Executivo, tanto pelo Legislativo, pelos mesmos motivos, e também pelo Supremo, se houver desobediência de decisão judicial ou do próprio Supremo ou do STJ. Agora, Augusto, a história é a seguinte, o que eu entendi lá. O modelo é um modelo Copa do Mundo. Por que deu certo? Porque houve integração das polícias. Exatamente. E o forte deste governo federal no Rio de Janeiro, governo na área de segurança pública, é a unificação da inteligência. Se combate o crime organizado, organizando a polícia, o setor de inteligência. Esse é o forte. É isso aí. Só registrar que o decreto é um pouco diferente do que queria a cúpula do Exército. O general interventor vai ter poderes limitados, só poderá requisitar reforço e não conseguirá punir agentes de segurança, inclusive da PM. O Exército não terá poder de polícia, quer dizer, não poderá prender criminosos e nem licença para atirar em elementos hostis. Aí também algumas razões pelas quais o Bolsonaro não é a favor aí, desse decreto da maneira como ele foi feito.